Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Tambaroto Moto Mecânica. Estou aqui com uma BMW G650 GS, eu acho que ela é ano 2016, se não me engano, é as últimas que saíram. Ela está com 76 mil quilômetros rodados. Eu venho aqui para falar de diagnóstico, que parece ser uma coisa que é meio mítica na mecânica, tanto de moto quanto de carros. Que eu falo muito, eu bato muito na tecla que a gente tem que ter calma quando recebe uma motocicleta com determinado problema. Você faz toda aquela entrevista com o dono da moto para saber em que situação aquele problema está acontecendo. Essa moto, ela está sem as carenagens, mas está com o banco, porque eu acabei de chegar da rua com ela para poder fazer o teste definitivo e resolver o problema. E qual era esse problema? O dono se queixava de que ela estava difícil de pegar, ela não tinha uma lenta muito boa e se você acelerava ela morria. E aí ela chegou aqui, ele deu um jeito de chegar rodando, parece que depois que esquentou, deu um cacete aqui na rodovia aqui perto, ela acordou e tudo bem. E olha que curioso, ele deixou essa moto aqui, ela ligou várias vezes, acelerava, não falhava nada. Aí eu falava com ele, eu falei, ó, se a gente for pegar por esse ponto, a moto tá boa, pode ir embora. Mas tinha um problema quando ela estava principalmente fria. E olha que curioso, no dia seguinte, eu funcionei a moto, funcionou normal, acelerou normal. Não cheguei a andar com a moto, mas acelerava normal. Desliguei. Na parte da tarde do mesmo dia, funcionei ela de novo, ligou normal, segurou lenta, acelerava, zero problema, nada. Entrava com o scanner, nada, não tinha nada, não tinha falha nenhuma. Eu falei, gente, que isso? Passar o dia seguinte, mesma coisa. Falei, não é possível. A moto limpou, era sujeira, bico com um pouquinho de sujeira, acontece. Botou na estrada, acelerou, limpou tudo, pronto. Mas aí, no terceiro dia, ela apresentou o problema, novamente. Paradinha, do jeito que ela está aqui, um pouco mais para frente ela estava no cantinho ali. E aí eu funcionei, o problema apareceu exatamente do jeito que ele me relatou. Com as informações na cabeça, que eu já tinha, agora vamos começar a desmontar. Já não tinha mexido nela ainda, a oficina estava meio cheia aqui, com revisões e outros serviços. E aí agora eu vou começar a mexer. Essa manutenção ela demorou um pouco mais, porque realmente estava num período bem apertado aqui. Ao contrário de hoje, que eu estou liberando, que eu estou com a oficina vazia. E aí eu consigo respirar, poder sentar aqui para vocês e fazer esse vídeo. Primeira coisa que eu fui no filtro de ar, que é o básico. O filtro dela é pequeno. Peguei aqui 2 filtros. Esse é um filtro usadinho dela, não era que estava nessa moto não. Um filtro que eu tenho aí, por exemplo, para um vídeo como esse. Ele é um filtro pequeno. Para efeito de comparação, ó, esse é o filtro da Teneré 250, Lander. Olha só como é que ele é maior. Filtro de uma 250, filtro de uma 650. Mas segundo a BMW, isso aqui atende, realmente atende. Só que qual é o problema disso aqui? Ele obstrui mais rapidamente. Se você ver o filtro da Crosser, ele é grandão. Ele é mais ou menos desse tamanho assim, ó. Pegando esse aqui, ó. Mais ou menos assim, da Crosser. Aí, o que acontece? Durante pouco tempo isso aqui obstrui mais rapidamente do que um filtro grande. Então um filtro grande ele acaba passando o ar, mesmo com dificuldade, mas passa porque a área é maior. Aqui quando contamina, rapidamente a moto começa a perder desempenho. E aí eu fui direto nele, mas o filtro era novo, tava amarelinho, não tá nem para exemplificar, tava novinho. Falei, pronto, primeiro ponto, descartado, não é filtro. E aí ligava a moto, aquela coisa toda. Aí fui avançando, fiz teste na bateria, que bateria às vezes ela dá uma roubada de carga, é meio louco isso, mas bateria às vezes dá problema nessas coisas. Mas bateria relativamente nova e com a carga ok, virando bem. E a moto com um problema. Eu fiquei numa dúvida em relação à falta de combustível ou excesso de combustível.
eu queria falar sobre isso também. Existe uma linha tênue entre excesso e falta. Se falta combustível, o motor não funciona direito. Mas se tem excesso de combustível, ele também não funciona direito. O que queima não é o líquido, é o vapor. Se alguém não sabia disso, fique sabendo agora que o que queima dentro da área de combustão é o líquido pulverizado. Ele tem que virar vapor para ele poder queimar. É por isso que veículos a etanol, quando está frio, ele tem dificuldade de pegar e de funcionar, fica falhando, porque, se não me engano, acho que é 16 graus, se não for alguma coisa perto disso, o etanol tem dificuldades de vaporizar. E aí, se não tem vapor, não tem fogo. Mas volta para a gasolina aqui, que é o nosso caso. Peguei o filtro de combustível dela, tem o regulador de pressão integrado, é do lado de fora. Isso ajuda um pouco. Em vez de ser um filtro, um regulador lá na bomba, e eu também desconfiaria da bomba também, mas a gente vai primeiro no regulador de pressão. Peguei, espetei o manômetro de pressão ali, medi tudo, pressão ok, batendo lá os 4 bar, que é o que pede do filtro. Filtrinho aí bate entre 3,5 e 4 bar, ela tem que trabalhar, estava batendo 4, tranquilo. Não temos problema de filtro de combustível. Vamos mais para frente. Continuei a desmontar. E aí, saca as bobinas, muito zinabre. Saca as velas, em situação deplorável as velas. Acabou que eu já dei uma limpadinha nelas aqui, mas olha a situação que está isso aqui. São velas de irídium. Elas estão sem a rosquinha aqui, ó, que as velas têm que ter nessa moto, para poder a bobina, que é do tipo caneta, acoplar aqui direitinho. E cheguei ali. Ah, poxa, então... E esse era o problema, tá? O problema era a vela e bobina. Não um defeito na bobina, mas sujeira, zinabre. E aí você fica pensando, poxa, agora chega no final e fala, poxa, era só vela, né? Defeito tranquilo. Só que até você chegar lá, você tem que ir queimando etapas. E é isso que eu estou querendo dizer. Porque você entrega o seu veículo na oficina e muitas vezes a pessoa vai dar para resolver e agora? Eu falei, cara, não dá não. Eu tenho que sentar aqui do lado, eu tenho que fazer algumas investigações aqui, ter cabeça fria, para poder, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer desta moto em si, eu estou fazendo toda essa conversa aqui para exemplificar isso. Mas aí vamos para a solução dela. Eu já falei, foi independente do que seja esse o problema realmente ou não, vou substituir essas velas porque elas estão muito ruins, mesmo sendo de irídium, e o eletrodo está até com a cara boa, mas a situação que elas estavam não dava para continuar. Velas adequadas, com a cabecinha roscadinha aqui, bonitinho, dei uma geral nas bobinas, consegui limpar o máximo possível ali, descarbonizei tudo, monta no lugar, bota a vela, bota a bobina, monta a bateria, posiciona tudo, partida, pegou de primeira. Opa! Um detalhe, ela parou de funcionar. Depois que eu funcionei algumas vezes aqui, ela não estava nem pegando mais. E foi o que mais me levou a acreditar que estava com excesso de combustível. Foi quando eu tirei essa prova testando a pressão e vazão ali, e percebeu que não tinha excesso nem falta. Mas aí bateu, pegou de primeira, funcionou, deixei ela esquentar um pouco e fiz os testes acelerando, mandei vídeo para o proprietário e falei, ó, resolvemos esse problema. Os problemas estavam nas velas e nas bobinas, que não estava conseguindo passar a centelha de forma adequada e prejudicando o funcionamento da moto. É nisso tudo que eu estou querendo chegar. Até a gente chegar ali, se não fosse as velas, eu teria que avançar um pouco mais, eu já estava desconfiado até de válvulas. Válvula presa, alguma coisa assim, que estavam dificultando o funcionamento dessa moto. Mas não precisei avançar mais nisso. Parei nas velas, já vim da rua, acelerei. Ontem, hoje, eu liguei ela 2 vezes, deixei esfriar, liguei. E hoje pela manhã liguei, esquentei, rodei, voltei, tudo certo. E nisso tudo eu vou contar uma outra história agora, aproveitar.
Então o problema da G650, que não estava funcionando direito, era a vela. Uma informação também, não quer dizer que agora todo problema que você tiver, que a moto não está querendo pegar, que a moto não está funcionando direito, seja a vela e bobina. Não, foi o que eu disse desde lá do começo. Olhando o filtro de ar, olhando o filtro de combustível, olhando isso, olhando aquilo, combustível, a gente desconfiou também, mas não foi o caso. E aí eu vou contar uma segunda história que aconteceu há mais tempo atrás, que foi de uma Super Teneré 1200. Essa moto já tinha passado aqui para fazer algumas manutenções e o dono da moto me ligou um tempo depois dizendo que a moto não estava funcionando, que estava dando o código X lá no painel, que eu não sei qual que era o sensor híbrido, o MAP, o famoso sensor MAP. E aí ele estava procurando, mandou se podia comprar na internet para poder trocar e tal. Eu falei, cara, calma aí. Agora vem o pulo. A central da moto enviar um código dizendo que o problema está em determinado sensor, atuador, o que for, não quer dizer que o problema esteja exatamente ali. Aquilo é uma indicação. Você parte desse ponto para frente para tentar resolver o problema. Pode ser que seja ele? Pode. Pode ser que seja ele, você tira um, bota um novo, resolveu, vai embora, maravilha. Mas o caso dele era bem diferente. E eu falei com ele, cara, tem que investigar, nem sempre o problema está ligado diretamente àquilo que o scanner ou o painel indicou. E aí ele não trouxe a moto para cá, porque está ligeiramente distante aqui. Ele levou a moto empurrando até uma oficina próxima à casa dele, explicou o problema, deixou a moto lá e foi embora. Resumindo, o problema da moto dele é que algum ratinho entrou pelo meio da fiação, ratos gostam de fazer isso, não sei que atração que eles têm com fio, e roeu a parte do chicote na moto. Isso é muito comum acontecer. Carros, motos, nosso amiguinho foi lá, roeu os fios, e esse que era o problema. Ou seja, ele gastou relativamente nada. A pessoa arrancou tanque, alguma coisa assim, não sei exatamente onde o que foi desmontado na moto, fez o reparo nesse chicote, remendou os fios, a grosso modo, bateu, pegou, sumiu o código. Entenderam? Essas coisas têm que ser valorizadas, gente. Porque era muito fácil a pessoa ficar trocando várias peças e no final das contas ela descobriu que era um fio partido, e aí você já comprou sensor, já comprou atuador, já comprou bomba, já comprou isso, já comprou aquilo e não resolve o problema porque você não investigou ou acreditou numa informação que não condizia com a realidade daquele momento. Isso acontece muito com barulhos, minha moto faz um barulho tal, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Cara, não tem que achar nada. Você tem que levar até uma oficina, explicar o que está acontecendo, que é importante, qual barulho que é, como é que acontece, como é que não é. E aí, a gente fazer a avaliação. Às vezes tem que desmontar, às vezes tem que abrir o motor inteiro para descobrir que tem um rolamentinho lá no canto que não está bom. Infelizmente, às vezes é assim. Difícil, mas é o nosso trabalho. Esse era o recado que eu queria dar. Raramente sobra um tempo desse aqui. E aqui a história para mim foi boa, porque tive tempo e gastou tempo, como eu disse, estava meio grande aqui, meio complicado o momento. Mas correu tudo bem, agora a moto está pronta, eu vou acabar de montar as carenagens. Liberar a moto para o dono, que com certeza vai ficar feliz. Ele estava muito preocupado, ele precisa fazer uma viagem e ele estava achando que não ia conseguir andar com a moto dele, porque estava com esse problema. Muito obrigado a você que esteve até aqui. Não é inscrito no canal, se inscreva. Esse foi mais um vídeo da Tambaroto Moto Mecânica. Eu falo aqui de Bela Aurora, Cariacica, no estado do Espírito Santo. Grande abraço e tchau.